E aí, beleza? Esse aqui é mais um vídeo da série Bora Aportar, onde eu vou te mostrar as movimentações da minha carteira aqui de renda variável no último mês. Vou te mostrar os dividendos que eu recebi nesse mês de outubro, a rentabilidade, como que tá a alocação de ativos, vamos ver tudo aqui nesse vídeo. Só lembrando antes da gente começar que nada aqui é uma recomendação de investimento, é só a forma como eu tenho investido aqui na minha carteira de renda variável, e aí pode servir como referência aí para você tomar suas próprias decisões. Se você chegou no canal através desse vídeo, seja bem-vindo, meu nome é Daniel, esse aqui é o canal Investida para você, e eu vou começar te mostrando os dividendos recebidos nesse mês de outubro. E aí a gente consegue ver essa imagem que dá até alegria de ver, que é a escadinha dos dividendos subindo todos os meses. Eu comecei essa carteira aqui em abril desse ano e aí em maio eu recebi meu primeiro dividendo, que foi 54 centavos, e veja que em setembro eu tinha recebido 3,89 e agora em outubro eu quase dobrei esse valor, fui para 6,17. Talvez se você ainda tá aprendendo sobre investimentos, pode ver esse valor e falar, pô, não é tanto assim, porque nesse momento a Selic tá pagando muito bem, né? Mas não é certo a gente comparar renda fixa com renda variável, porque a Selic hoje ela tá alta, mas ela vai cair, e os fundos imobiliários eles tendem a manter mais ou menos a mesma rentabilidade, fora a provável valorização das cotas. Então são investimentos diferentes. Eu tenho renda fixa em um local separado, eu uso mais para minha reserva de emergência, essas coisas, mas nessa carteira aqui eu foco totalmente em renda variável, lembrando que é sempre bom ter um objetivo bem claro para sua carteira. No meu caso, o objetivo dessa carteira aqui é a construção da minha independência financeira. Então eu vou te mostrar aqui os ativos que eu recebi. O interessante é que eu recebi aqui, ó, também das BDRs, né? Diferente das ETFs, as BDRs pagam dividendos. Então eu recebi R$1 aqui do BIVB39, né, que é a BDR que compra o S&P 500. Ela é a mesma coisa que o IVVB11, só que ela tem uma cota mais barata, uma taxa mais barata. Então hoje vale mais a pena investir no BIVB39 do que no IVVB11. E ainda tem essa vantagem aqui que ela paga dividendos, então eu recebi R$1 desse mês dela. E os outros 5,17, 84% dos meus proventos vieram dos meus 6 fundos imobiliários aqui, ó, os valores certinho e os fundos que me pagaram. Então, como todo investidor que está nessa fase de construir patrimônio, a gente não usa os dividendos, né? A gente reinveste os dividendos junto com o nosso aporte. Então foi o que eu fiz. Geralmente eu faço os aportes aqui junto com você em vídeo, mas nesse mês de outubro eu fiz diferente. Eu já tinha um valor certinho comigo que eu tinha que investir até no máximo final de outubro, que é o aporte para fazer nesse mês. Então eu gosto de acompanhar o mercado, então eu aproveitei algumas oportunidades, alguns dias que eu sabia que os ativos que eu queria comprar tiveram uma queda boa, assim eu fui lá e já comprei com desconto. Eu sei que nesse momento que o meu aporte ainda não é muito alto e meu patrimônio também não é muito alto, essas quedas assim não fazem tanta diferença, mas lá na frente, quando eu já estiver recebendo muito dividendos com um aporte maior, esse tipo de movimentação de aproveitar algumas oportunidades durante o mês vale a pena sim de se fazer, mas eu já tô treinando, né, para quando eu chegar nesse nível eu já ter experiência nisso, então eu já gosto de aproveitar essas oportunidades aqui. Então o que eu fiz foi fazer os aportes, sempre buscando aquela alocação de 30% em ações do Brasil, 30% em ações internacionais, 30% em fundos imobiliários e 10% em criptomoedas. Aí a gente pode até fazer uma comparação aqui se valeu a pena fazer esses aportes durante o mês, se eu conseguir realmente pegar um preço melhor, ou se eu tivesse feito tudo hoje não teria feito diferença nenhuma, vamos ver. Então, meus aportes foram os seguintes: eu comprei 2 ações de Banco do Brasil e quando eu comprei, eu paguei R$39,70. Hoje, na data de gravação desse vídeo, as ações do Banco do Brasil estão R$37,02. Então, se eu tivesse esperado para comprar hoje, teria valido mais a pena. Eu sei que as ações do Banco do Brasil caíram bastante por conta das eleições, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 31 de outubro. As eleições, segunda-feira, as eleições foram ontem, então o resultado das eleições fez as ações do Banco do Brasil caírem. É uma coisa um pouco imprevisível, né, da gente saber. Então vamos seguir aqui antes da gente chegar numa conclusão se vale ou não a pena fazer dessa forma. Comprei também 2 ações da Taesa, paguei R$39,93 nelas. E hoje, na data de gravação desse vídeo, a ação da Taesa tá R$40,19. Então nesse caso aqui valeu a pena. Comprei 3 cotas do BIVB39, a BDR que compra o S&P 500, paguei R$47,23 e hoje as cotas do BIVB39 estão custando R$50,21. Então mais um caso aqui que valeu a pena. Comprei uma cota do fundo imobiliário XPLG, paguei R$108,49 e hoje essa cota está custando R$108,14. Os FIIs não costumam ter tanta variação assim, mas hoje estaria um pouquinho mais barato. E o último investimento que eu fiz foi comprar 3 cotas da ETF Hash 11, que é uma ETF de criptomoedas, que tem lá na composição dela principalmente Bitcoin e Ethereum. Eu paguei R$17,49 em cada cota e hoje ela está custando R$19,06. Então, no geral, valeu a pena eu ter feito esses aportes durante o mês, aproveitando oportunidades. Em 3 eu consegui um desconto e 2 estariam mais baratas se eu comprasse na data de hoje. Mas tem uma vantagem ainda a mais em você comprar assim o quanto antes, é que, primeiro, assim que eu recebi os dividendos no meio do mês, eu já reinvesti, mas tem também a questão da Datacom dos dividendos e dos proventos. Em muitos casos, se você demorar um pouco para investir, você vai receber em fundos imobiliários, por exemplo, um mês para frente. Em ações, às vezes, se você perde essa Datacom, você pode receber, às vezes, alguns meses à frente. Então, quanto antes investir, melhor. Então, eu pretendo fazer assim, dessa forma, daqui para frente. Agora, só antes de eu te mostrar
mostrar como é que tá a rentabilidade da carteira, eu já vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Então eu tô aqui nessa tela que mostra a rentabilidade da carteira, né, desde a criação dela, lá no fim de abril, onde a gente caiu bastante, subiu, aí a gente deu uma barrigada aqui, agora a gente tá quase no 0 a 0 da rentabilidade. Realmente a gente começou essa carteira num ano bem difícil, né? Uma parte considerável da nossa carteira está atrelada ao dólar e está em ações americanas, e esses dois ativos estão indo muito mal esse ano. É um dos piores anos, por exemplo, para a bolsa americana, então isso tem um peso bem grande na nossa carteira, mas como a gente está diversificado, a gente não está tendo um prejuízo muito grande, né? A gente está praticamente no 0 a 0 aqui. O que eu acho interessante é que se eu puxar o gráfico separado aqui, eu consigo ver as 4 classes de ativos aqui, como que tá a rentabilidade. O interessante é que a classe de ativos que a gente está tendo a maior rentabilidade são os fundos imobiliários, né? Que é a classe de ativos mais defensiva da carteira, que teoricamente teria a menor rentabilidade. Eu tô com 18,5% de rentabilidade nos fundos imobiliários. A gente pegou uma subida bem interessante aqui dos FIIs aqui nessa fase aqui da carteira. Em segundo lugar estão as ações brasileiras com 2,26. Então você vê que os dois ativos que eu tenho no Brasil estão positivos e os ativos de fora do Brasil aqui estão negativos, né? As ações internacionais, as duas ETFs que eu tenho de ações globais, não só americanas, mas do mundo inteiro na carteira, tô com uma queda aí de 6,5%. E a pior classe de ativos são as criptomoedas, né? Tô com uma queda aí de 16%. Isso porque eu criei essa carteira em abril. Se eu tivesse investindo desde janeiro, aí estaria pior ainda, né? Porque desde janeiro as criptomoedas estão em queda livre, né? Mas aí quando eu puxo aqui, veja que a carteira, né, vai ficar sempre no meio, né? Obviamente, é uma média de todos os meus ativos. E aí é interessante a gente ver aqui o mês a mês comparando com o CDI, que os 3 primeiros meses a gente apanhou bastante, principalmente em maio, né? Tivemos uma queda aí de 5% em um único mês, mas julho foi o melhor mês do ano até agora, né? Enquanto o CDI subiu um pouco mais de 1%, vem subindo mais ou menos um pouquinho mais de 1% todo mês. E em julho a gente teve uma rentabilidade de mais de 9%. Aí em agosto, aqui tá em amarelo, que significa que a gente teve uma rentabilidade positiva, mas ainda abaixo do índice que a gente tá comparando, né? Em agosto a gente subiu 0,4%, mas o CDI subiu 1,17%. Em setembro não foi um mês bom também, caímos 2,5%, mas o mês de outubro foi sim um mês bom, subimos 2,7% só no mês de outubro, enquanto o CDI subiu um pouquinho mais de 1%. Então no acumulado do ano, o CDI subiu 6,7% e a carteira tá com 1,6% negativa. Aí você pode olhar assim e achar estranho, né? Caso você esteja começando os investimentos e falar, poxa, no CDI, se eu tivesse deixado parado lá na Nuconta ou no Tesouro Selic, você estaria ganhando 6 e essa carteira aí sua cheia de ativos tá caindo 1,6. Mas é aquela velha história, é uma janela de longo prazo. No longo prazo, todos esses ativos aqui têm uma expectativa de retorno bem melhor do que o simples CDI. Então a gente sempre investe nesse tipo de investimento com objetivos de no mínimo 5 anos. O ideal é que seja de 10 anos ou mais, que é a ideia aqui, né? A independência financeira, então é uma coisa assim de 10, 15, 20 anos. Eu tenho certeza que no longo prazo a carteira vai estar com uma rentabilidade bem melhor do que o CDI, especialmente porque a gente está comprando ativos muito baratos. Então no futuro, nos próximos 1, 2 anos, por exemplo, as ações internacionais vão subir, o dólar sempre se valoriza em relação ao real, as próprias ações do Brasil, os fundos imobiliários, com o reinvestimento dos dividendos, tudo isso aí vai gerar um crescimento bem interessante para a gente. Tenho certeza aí que no futuro a carteira vai estar com uma rentabilidade muito boa. Então só para finalizar o vídeo aqui, eu quero mostrar a alocação de ativos, como é que tá atualmente, a minha posição atual. Veja que eu tô bem próximo do que eu busco aqui, que é 30% em cada uma dessas classes aqui e 10% em cripto. Tô com 10,6% em cripto, 27,8% em fundos imobiliários, 30,7% em ações do Brasil e 30,8% em ações do exterior. Bem próximo do ideal aqui. E aqui é um gráfico de pizza de todos os ativos, só por curiosidade aí para você ver como nossa carteira tá bem diversificada. Lembrando que essas duas fatias maiores aqui são BDRs de ETF, né? Então essa BACW39 aqui são mais de 3 mil empresas e o BIVB39 são 500 empresas. Então a gente tá super diversificado mesmo. Aqui as ações do exterior tá bem equilibrado. Eu busco sempre deixar meio a meio aqui, então tá bem do jeito que eu quero mesmo. Aqui como é que ficou a minha posição em ações do Brasil, né? Taesa e Banco do Brasil aumentou bastante, que o aporte foi principalmente nelas aqui, mas a gente vai sempre buscar equilibrar isso aqui. E aqui como é que tá a pizza dos meus fundos imobiliários. O aporte foi XPLG, por isso que ele tá bem maior aqui, mas a gente vai equilibrando isso aqui mês a mês com os novos aportes e com o reinvestimento dos dividendos. E se você tá começando agora a investir em fundos imobiliários, eu vou deixar esse vídeo aqui para você, onde eu falo sobre o KIZO 11, que é o melhor fundo imobiliário para quem tá começando a investir agora. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar bastante também, beleza? Falou, abraço!